Há uns anos deu-me na cabeça tentar encontrar a árvore genealógica da minha família, sendo que a árvore genealógica materna é toda, praticamente toda, de Faro, mas pelo menos da região do Algarve. A do meu pai é mais ao norte, levou-me para a Galiza e a Brejoeira, mas isso é outra história. E é um pouco por isso que eu venho aqui com este chapéu branco e preto, homenageando o meu primo Zé Mar, do Motoclube de Faro, que manda os meus cumprimentos. E para o ano há mais, para o ano há mais. Acontece então que nessa pesquisa, os antepassados, mais ou menos uma pesquisa compulsiva, digamos assim, aquilo acaba por trazer habituação, esbarrei com algumas personagens que foram muito importantes na cidade de Faro, e até na altura em que ainda não se chamava Faro, com uns nomes mais complexos. Esbarrei, por exemplo, em Samuel Gacon, quando cheguei ao século XIV e XV, quando cheguei ao século XV, mais exatamente, nessa pesquisa pelos meus antepassados. E então surgiu uma ideia de, porque não apenas, em vez de apenas fazer uma folha em Excel ou uma lista de antepassados, porque não integrar os antepassados dessa época numa história que eu depois aprendi que era fascinante. E começo por ler aquilo que eu escrevi numa base de dados, como apoio a esse hipotético livro que acabei por fazer muitos anos depois, se bem que eu não seja escritor, não é? E escrevi assim sobre Samuel Gacon, até havia um ponto de interrogação à frente, porque não se sabia bem se era Gacon, se era Giacon, mas fica Samuel Gacon. E o que eu escrevi foi isto: editor judeu, conhecido tão bem por Samuel Porteiro. Porteiro, como eu explico no livro, é uma espécie de ministro das Finanças, ou a pessoa encarregada das finanças da judiaria, não é? E era detentor de uma das primeiras oficinas tipográficas instalada em Portugal. Fiquei a saber que era um negócio que o pai dele tinha em Sevilha. E de onde saiu, em 1487, na cidade de Faro, o primeiro livro impresso em Portugal, o Pentateuco. Segundo o Colophon é uma espécie de sumário, não é? O livro foi concluído em 30 de junho de 1487. Para a edição desta obra, em hebraico, cujo único exemplar conhecido existe na British Library em Londres, eu na altura ainda não sabia que ele tinha sido roubado pelos ingleses, teria existido já o recurso a caracteres metálicos móveis. De qualquer modo, espantei-me pelo facto de um livro ter sido feito em Faro estar em Inglaterra, não é? Esses caracteres hebraicos eram quadrados e elegantes, de dois tamanhos, sendo o maior usado no texto e o outro mais largo nas rúbricas. A tipografia hebraica portuguesa teve as suas origens na Itália, de onde os judeus a teriam trazido para Portugal. Descobri que não foi bem assim, pelo menos não foi assim linearmente. Há a notícia de que outros incunábulos foram possivelmente impressos em Portugal antes de 1487, mas cujo desaparecimento tornou impossível até hoje a confirmação de que são anteriores àquela data. Estão, neste caso, as chamadas Obras de Dom Pedro, A Imitação de Cristo e A Cartilha de Dom Diogo Ortiz. Bem, seguia-se depois aqui mais uns apontamentos sobre Dom Manuel, que vai ser o grande carrasco dos judeus, e mais uma série de pessoas que, a presença dos judeus em Faro também, mas não vem isso aqui para o caso. Porque aquilo que me traz é, já que fiz esta pequena introdução, falar do primeiro capítulo desse livro, a quem eu chamei, em primeira mão, Alcaçarias em Busca da Alma Perdida, não é? E já me dei várias vezes, já escrevi o tipógrafo de Faro
mas de qualquer modo a história é sempre a mesma. Vamos então ler o primeiro capítulo, que se chama Encontro Misterioso. Começa assim: eu imagino Samuel Gacon ali onde é hoje a Cidade Velha, lá onde era a judaria, mais ou menos por trás do Afonso III, naquela zona onde é hoje o Museu de Fado, salvo erro, não é? E encontro na sua mesa de trabalho, pensativo, cansado, preocupado, em 1497, já o Pentateuco tinha sido escrito, e já havia a pressão do Dom Manuel que, para agradar aos reis católicos, ele queria casar com a filha dos reis católicos, se dispôs a desancar nos judeus a torto e a direito. Encontro misterioso. O dia tinha sido luminoso e quente naquele mês de setembro do ano de 1497, mas estava agora a terminar. Na judiaria ouvira-se há poucos instantes o chilrear feliz dos pássaros que, vindos do norte, se dirigiam para as árvores que lhes serviam de abrigo noturno na zona da Ribeira. Samuel Gacon estava notoriamente fatigado, pois tinha trabalhado até tarde na sua oficina, e decidiu sentar-se para descansar um pouco antes de regressar a casa, na Alagoa. Suspirou profundamente e depois retirou com extremo cuidado os pesados óculos com armação de madeira e pousou-os sobre uma pequena mesa de trabalho. Passou de seguida os indicadores sobre as pálpebras para aliviar a tensão acumulada. Tinha levado grande parte do dia a pensar no encontro que iria ter antes de regressar a casa, mas agora, sucumbindo ao cansaço, não se conseguia lembrar quando ou quem o tinha solicitado. Apenas sabia que estava marcado na sua pequena folha de notas sobre a mesa de composição, mas não se preocupou demasiado com esse detalhe, atribuindo o lapso ao intenso trabalho dos últimos tempos. Passados alguns momentos que lhe pareceram uma eternidade, abandonou a judiaria já completamente deserta e protegida pelo manto negro que entretanto caíra sobre Fara, e chegou com alguma facilidade à morada que vinha indicada no papel, apesar de se tratar de uma zona da vila que desconhecia completamente. Era um edifício estranho, bem cuidado, e o que mais o surpreendia era o facto de ali parecer reinar um silêncio quase absoluto. Não se via ninguém nas ruas, mesmo atendendo à hora tardia. Bateu vigorosamente na pesada porta que estava apenas encostada, mas como ninguém respondesse, resolveu entrar após um momento de hesitação. E enquanto os seus olhos se encantavam com a magnífica pintura das paredes da ampla sala onde se encontrava, a porta fechou-se suavemente atrás de si. Esperou uns instantes que alguém surgisse para o receber, mas como nada acontecesse, resolveu avançar pelo espaço à sua frente e escolheu uma das 8 portas que davam acesso a outras divisões. Estou a começar a gostar desta visita, pensou Samuel. Era mesmo isto que me fazia falta, uma pequena aventura em casa de um ilustre desconhecido. E pensava isto enquanto passava pela porta escolhida e acedia a uma grande divisão. Nada daquilo lhe era familiar e começou a ficar preocupado, mas ao mesmo tempo fascinado com o que via. A sala era enorme e estava aparentemente vazia, tanto quanto lhe era permitido ver naquela obscuridade a que ainda não se habituara totalmente. Seria possível que estivesse a sonhar? Ou aquele era mesmo um espaço real? Não havia ninguém e resolveu esperar um pouco, de preferência sentado, mas não encontrou nenhuma cadeira, apenas um pequeno banco de madeira tosco e mal acabado. Resolveu utilizá-lo e esperar pacientemente que alguém aparecesse para o receber. Lentamente ia adaptando a vista à escuridão e pareceu-lhe vislumbrar ao fundo, à direita, algo que se parecia com uma porta, ou talvez duas, dispostas simetricamente em relação a uma pequena saliência na parede. Reparou tão bem que não havia janelas e, ao voltar-se ocasionalmente para trás, verificou com crescente surpresa que a sala se prolongava nessa direção, como se de um reflexo no espelho se tratasse. Mais curioso ainda era o facto de na parede do fundo haver uma vela pesada e grossa, que em vez de iluminar o amplo espaço, proporcionava uma atmosfera sombria e estranha. As suspeitas iniciais de que se tratava de uma armadilha iam-se avolumando, e por várias vezes foi tentar dar meia volta e sair.
Algo, porém, o impelia a levar a história até ao fim. Afinal, o que é que eu tenho a perder? Pensou. Ainda bem que pudeste vir, meu amigo. Estava à tua espera. Devo confessar que sempre alimentei a esperança de te poder receber nesta minha casa. Soou esta voz forte de alguém que o tratava com familiaridade. Samuel pensou reconhecer aquela voz, mas foi incapaz de a identificar. Sabia apenas que se assemelhava ao que imaginava ser a voz de Deus, clara, mas inexplicável. Boas tardes, atreveu Samuel a dizer, passado o primeiro momento de surpresa. Presumo que estou a falar com aquele que teve a gentileza de me convidar para este estranho encontro, pois de facto não o consigo ver, apenas ouvir. Não tomes isso por indelicadeza, Samuel. Considera apenas que faz parte da encenação. Disse-lhe a voz, com uma ressonância extraordinária, como saindo do fundo do seu próprio peito. Encenação? Perguntou Samuel, ligeiramente perturbado. Exatamente, Samuel. É a encenação necessária para que se encontre a porta correta. Aquela que nos fará progredir no sentido certo. Nesta sua casa é fácil perdermos. Quase seria necessário um mapa, arrisca Gacon, tentando ser irónico. Esse mapa, o que nos conduz à felicidade, não existe. E de facto não faz falta, prossegue a voz. Não desejamos todos a felicidade, honrando Deus e os homens? Arrisca Samuel, entrando no jogo do anfitrião invisível. A felicidade. Bem sei que é isso que aqui traz. Ela nunca é o resultado de uma busca direta. É sempre um efeito secundário, um subproduto. E acontece quando nem sequer se está a pensar nela. Significa então que tenho estado a viver de uma forma errada? Que apesar de fazer tudo o que sempre desejei, honrar os meus pais, devido a Deus, não consigo ser feliz devido a algo que desconheço? Questiona Samuel, visivelmente perturbado, que prossegue perante a ausência de resposta. Compreendo o que está a dizer. Considera então que eu tenho estado à procura de algo que não existe, de uma utopia. Tenho estado errado? Pergunto um pouco decepcionado. O problema não está em ti, Samuel, mas no padrão de vida que tens construído. A felicidade não depende do caráter das pessoas, mas sim da sua consciência. Confesso que nunca tinha pensado nisso desse ponto de vista. Quero agora que examines a tua consciência. Disse-lhe a voz, parecia vir agora do fundo da sala, do lado direito, muito mais obscurecido. Examinar a minha consciência? Mas que significa isto? Estarei a ser julgado? Teria acaso morrido e este é o passo seguinte? Teria cometido em vida algum delito sem disso estar consciente? Interroga Samuel, parecendo interpelar-se a si próprio. Esperou algum tempo pela resposta, mas apenas ouviu o silêncio. Aparentemente o seu anfitrião tinha desaparecido de uma forma tão misteriosa como tinha aparecido. Sentia-se cansado. A decisão de ir àquele encontro não fora tomada apenas por curiosidade. Ele esperava obter algumas respostas para as suas dúvidas, para os problemas que o perseguiam a ele e aos seus, desde sempre. Qual a razão de ser o seu povo escolhido para todas as provações? A obscuridade reinante na sala e o facto de se encontrar sozinho dava-lhe uma sensação de vazio, de nada, uma grande tranquilidade. Algo que não sentia há muito tempo. Habituara-se ao mundo barulhento, aos sons artificiais, e para ele o silêncio fora mantido à distância por muito tempo. Podia dizer-se que fugia ao silêncio, que ficava apavorado com ele. Uma espécie de pesadelo ou mesmo de tortura. E foi isso que inicialmente lhe aconteceu. Mas aos poucos foi-se acostumando ao vazio, interiorizando a sua completa solidão, fundindo-se com o silêncio e uma catadupa de pensamentos desordenados afolharam na mente um tropel incontrolável. Tentou abstrair-se desses sons mudos que lhe martelavam o cérebro e de repente pareceu sair para o exterior de si mesmo, repousando nas frinchas de silêncio daquela confusão que lhe martelava as têmporas. E pela primeira vez em muitos meses,
tentou entender as causas da sua infelicidade inexplicável. Acordou sobressaltado daquele estranho sonho e levou ainda algum tempo para interiorizar aquela espécie de mensagem que agora entendia totalmente. Anoitecer, entretanto, pesadamente sobre a judiaria, sobre Faraã, sobre a terra, sobre o mundo. O tipógrafo, de longas barbas que começavam a esbranquiçar, ligeiramente curvado, prematuramente envelhecido, tinha um lado despreocupado enquanto fazia agora o trajeto habitual desde que chegara a Faraã há cerca de 15 anos. Regressava à sua casa com a convicção de que algo se passara naquele intervalo de tempo que o libertou temporariamente das preocupações, das indecisões. O ruído dos seus passos e a respiração ofegante eram, a par de um ou outro uivar de algum cão vadio, os únicos sons que se ouviam nas ruas que percorria a caminho da lagoa. Ao seu encontro, preocupada, já vinha Sara, a sua amada esposa, que o recebeu e beijou com um ar sorridente. Sem uma palavra, o que lhe era pouco habitual, mas ostentando um ar pacificado que não passou despercebido à esposa, Samuel acendeu uma vela e sentou-se apressadamente a uma mesa, onde redigiu uma rápida nota enquanto balbuciava uma oração. As sombras projetadas nas paredes da austera divisão pareciam bailar uma dança macabra e ajudavam a criar uma atmosfera pesada. Terminada a escrita, entregou o papel dobrado a Fátima, a empregada islamita que permanecera silenciosa o tempo todo. Fátima, vai depressa a São Pedro e entrega esta mensagem ao meu bom amigo Joseph. Com um simples sinal de assentimento, Fátima saiu de casa e seguiu na direção da moradia. Samuel tirou então os óculos com a sua mão direita, de movimento lento, pousou-os na mesa, esboçou um largo sorriso para Sara, que permanecera imóvel a seu lado, e beijou-a carinhosamente. A felicidade esteve sempre connosco, Sara. E só hoje disso me apercebi. A noite caía sobre Faraã.